Bom dia, boa tarde, boa noite. Perseverando na fé em Cristo. Esse é o tema da leitura bíblica dessa semana. A leitura bíblica diária, terça-feira, 25 de março de 2025, encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim a poderosa palavra do Senhor Jesus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus escribas e perguntaram, versículo 2: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra do reino de Deus, trazendo salvação para a humanidade, falando das grandezas do Deus Pai, do amor deste Deus, a qual, quando nós reconhecemos Ele como Senhor, Ele começa a trabalhar em nossas vidas e nós vamos sentindo a presença de Deus, o agir de Deus, vamos sentindo o toque do Espírito Santo nas nossas vidas, sentimos a presença de Deus no nosso coração, mas os fariseus, os escribas e os religiosos estavam preocupados com os termos da lei, com as tradições. Ou seja, Deus ele estabeleceu o decálogo, os 10 mandamentos, mas os judeus, o povo que Deus escolheu no princípio para ser um povo separado de outros povos e o adorá-lo, é claro que através do sacrifício de Jesus, agora todos os povos da terra, eles são aceitos diante de Deus quando reconhecemos o sacrifício perfeito de Cristo e o sangue nos perdoa e agora nós somos filhos adotivos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas este povo, os sacerdotes, os doutores da lei, eles estabeleceram outros termos na lei, por conta da cultura, por conta da etnia, 613 termos da lei, e essas pessoas religiosas davam mais importância para esses preceitos, para esses costumes, essas tradições, do que a própria lei de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele resumiu a lei de Deus. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a nós mesmos. Então nós vemos que o amor é o vínculo da perfeição. Quando nós amamos, quando nós deixamos ser amados por Deus, quando nós recebemos o amor de Deus, que Ele tem por nós em nossos corações, e começamos a praticar esse amor na nossa vida cotidiana, através de nossas ações, primeiramente o amor de Deus nos alcança, nós mudamos o nosso pensamento, o nosso entendimento, e daí em diante vai havendo uma mudança dentro de cada um de nós, e o amor de Deus ele começa a fluir em nossas vidas, vamos irradiando o amor de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus dentro de cada um de nós, porque estamos sendo transformados pelo Senhor, para que o Espírito que há em nós, ele seja vivificado pela presença do Espírito Santo, para que o ser espiritual ele venha sobressair sobre todo o meu ser. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo, e quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando o amor de Deus está em nossos corações, nós vamos alcançando este equilíbrio, o domínio próprio, e assim nós vamos servindo a Deus, vamos priorizando primeiramente o amor a Deus, a adoração a este Deus, e também externando o amor para as pessoas, para todos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja que vence o mal com o bem, louvando e adorando a Deus. E esses religiosos, eles não entendiam Jesus, eles ficavam preocupados com a lei, com as escritas, e o próprio Deus ali presente, falando das grandezas do reino de Deus, querendo abraçar o próprio Deus, ensinando, Jesus ensinando, falando do amor do Senhor. Estes homens, eles eram de dura cerviz, eles endureciam o seu coração
e ficavam preocupados com tradições. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer uma obra de santificação em nossas vidas, para que a gente venha melhorar na presença de Deus a cada dia, para que nós venhamos nos esforçar para lutar contra o pecado. Lutando contra o pecado, vencendo o pecado, eu sou fortalecido no Senhor e na força do poder dele. E assim eu vou perseverando na presença de Deus, caminhando com o Espírito Santo, ele vai me ajudando, ele vai iluminando o meu caminho. Não tem como nós errarmos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através do próprio Senhor Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. Salvação nós alcançamos pela misericórdia de Deus quando cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus é Senhor, é o Deus Todo-Poderoso que nos salvou ali na cruz do Calvário. Agora vamos caminhar com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, perseverando na presença de Deus, louvando e adorando ao Senhor Jesus, e dessa maneira Deus nos dá a vitória. Quando somos obedientes à palavra de Deus e quando ouvimos a voz do Espírito Santo, o Senhor vai nos trazer a vitória, porque a vitória é do povo de Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando hoje e para todos sempre. Louvado seja Deus. Amém.